homossexualidade não é doença. Homossexualidade é pecado. E para pecado, você não tem remédio, etc. Você tem arrependimento. Porque, por exemplo, onde tudo é tolerado, a gente duvida que há amor. Eu sou pai. Pai não cria filho com sim, sabe? Não cria filho com inclusão, com sim. Não, é não. Tipo assim, 90 nãos para 10 sims. Essa é uma criação de quem ama. Porque a nossa natureza é pecaminosa. A gente quer rebelião, anarquia, desobedecer e por aí vai. Eu sempre peço assim, os cristãos emocionados, eu chamo a geração dos ursinhos carinhosos. Eles falam assim, Jesus é amor. O cara que você destroçou aí, o pastor da Shopee, o amor, o André Valadão pegou pesado com os gays. O que você acha, pastor Anderson? Seguinte, eu posso discordar do André, do Nicolas, de mim. Gente, só unanimidade com Jesus. Eu discordo da minha mãe, da minha esposa. Eu não vou discordar do Nicolas nem do André? Claro que vou. Mas podemos discordar esteticamente, fundamentalmente não. Pastor André Valadão está errado? Não. Porque é fundamento. Mesmo que você discorde de uma coisa ou outra e tal. Mas vamos lá, as pessoas perguntam para mim, ele errou? Ele faltou com amor? Não. Porque a militância não quer saber do tom de voz, gente. O que ele disse pode ser dito com os gritos do pastor Silas Malafaia, ou pode ser dito com a voz doce do Dave Leonardo. Não importa. Eles vão endemoniar do mesmo jeito, porque não é a forma, é a verdade. E o mundo não quer a verdade, irmão. Você não percebeu que o mundo não odeia as religiões, o mundo odeia o cristianismo. Sim. Você pode ser muçulmano, da macumba, do candomblé, pode ser homossexual, pansexual, transexual. O ódio é a quem? A Deus e ao seu ungido. Salmos capítulo 2 disse isso. A gente precisa, sim, cada vez mais se unir no que é fundamental, mesmo discordando do que não é fundamental, como igreja, entre os irmãos, porque, cara, um tempo difícil começou, então, ou a gente é unânime no fundamental, para a gente ter força de oração, força de mobilização para se unir, para interceder pelo país, para orar como tem que orar, sabe? Eles dizem, discurso de ódio. Não, é declaração de fé, cara. Ninguém está preocupado com a vida de ninguém. Mas, por exemplo, eu fui numa comissão da OAB de liberdade religiosa. Aí tinha uma mãe de santo na comissão falando que a religião de matriz africana é a religião mais perseguida do mundo. Eu falei, eu discordo da senhora, a senhora não está antenada. Ela falou, eu falei, o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. Ela falou, como assim? Vou tentar explicar a senhora. O seu rito é perseguido. Se é demônio ou não é, se tem sangue, se animal morre ou não. Esse é o preconceito com a Umbanda e as religiões de matrizes africanas. Sua liturgia. A senhora acha que porque os templos evangélicos estão cheios, não há perseguição. Mas eu vou tentar ajudar a senhora. Sua liturgia é perseguida. Nossa doutrina é perseguida. Então, a senhora pode cultuar quanto quiser. E sua liturgia vai ser alvo de preconceito social. Mas nós não podemos nem crer mais e nem pregar o que está escrito. Então a perseguição contra nós é como uma guerra fria. A senhora pode levar um ataque à sua liturgia. Nós levamos um ataque ao nosso livro sagrado. Então todas as religiões abraâmicas, judaísmo, islamismo, cristianismo, tem doutrina, tem livro. A Umbanda não tem doutrina. Por isso é uma religião mais aberta. Aí ela falou, a gente vai acabar com essa guerra quando a gente aceitar os homossexuais. Aí eu falei bem assim, tá vendo? A senhora não está entendendo. A gente não pode aceitar a prática da homossexualidade, porque temos uma doutrina, temos uma confissão de fé. Então a gente não pode ficar tímido, a gente não tem que desrespeitar ninguém, tratar mal ninguém, ofender ninguém. Mas a gente não pode ter vergonha de crer no que está escrito. Se a Bíblia fundamenta, nós defendemos. E a gente não pode, gente, ter vergonha disso em nenhum lugar. E pastor, um ponto que você colocou, eu quero ressaltar isso aqui, muitas pessoas, principalmente jovens, que são influenciadores na rede social e tudo, eles acabam querendo ir por uma linha tangente da forma como diz. Eles acreditam que se eles disserem as verdades de forma doce, o mundo vai aceitar isso. Só que não importa. E eu tenho visto várias pessoas quebrando a cara com isso. Uma coisa que eu quero deixar aqui como exemplo, foi
no mês, né, do orgulho gay, e eu estava aí nos Estados Unidos, eu fiz vários posts sequenciais mostrando como, né, o ativismo LGBT se tornou uma religião, né, nos Estados Unidos, de Estado, onde você não pode falar absolutamente nada contra, que eles utilizam os institutos, né, da administração pública contra você. E, por fim, eu inclusive, usei algo que eu escutei do Senhor: homossexualidade não é doença. Homossexualidade é pecado. Uhum. E para pecado, você não tem remédio, etc. Você tem arrependimento. Eu deixei isso bem descrito, né, mostrando que, inclusive, é tudo que eles sempre lutaram para poder dizer, né, que a homossexualidade não é doença. E eu disse exatamente o que eles falam e defendem, e que eu também acredito. E ainda assim, eu tomei uma representação por dizer que homossexualidade é pecado. Eu quero, né, inclusive, deixar isso aqui muito claro aqui nesse momento, que está no momento aqui falando, né, de orações, para que você ore por coragem, sabe, para que você ore, para que a verdade ela possa ser dita de diversas maneiras. Assim, como eu disse, eu aprendi isso num livro, esqueci qual é o nome dele, mas que fala que Jesus veio com a graça e com a verdade. Chegue com a graça, mas nunca deixe de dizer a verdade, porque senão fica incompleto. E não importa, você pode pintar a verdade de ouro, pode apresentar ali com açúcar, eles não vão querer engolir, não vão querer se alimentar disso, porque a verdade da Bíblia é loucura para o mundo. Então, quando você começar a compreender isso, você vai começar a compreender que essa guerra é muito assimétrica, ela é muito desigual mesmo. No momento em que você está defendendo uma verdade, você está sendo racional, você está tendo compaixão, você está falando da melhor maneira possível, da melhor tônica possível, eles vão acabar com você. Vão ir atrás da sua família, vão pedir o seu emprego, como já fizeram com outras pessoas, vão colocar rótulos em você de crime, enquanto eles vêm com uma fala mansa, como um Leonardo Boff da vida, como um pastor da Shopee da vida, e acabam ganhando as pessoas. Você fala assim, mas percebe, é isso que a igreja tem que fazer, tem que modular para poder alcançar as pessoas, mas aí que elas não estão entendendo. Porque a modulação não é da voz, é a modulação da verdade. Eita. E quando você modula a verdade, você está transformando ela em outra coisa, ou seja, em uma mentira. Então não adianta, meu irmão que está vendo essa live, minha irmã que está vendo essa live, você modular a sua voz, porque a sua verdade vai continuar permanente. Então não module a sua verdade em prol da aceitação do outro, porque é um preço muito alto que você vai pagar. O espírito do anticristo está vestido de amor. Gente, guarda isso. A igreja, ela atrasou muito quando ela achou que Satanás estava vestido de vermelho, tridente, chifre ou de preto na banda de rock and roll. O espírito do anticristo nada mais é do que a operação da justiça social, do amor, sem Cristo. Então, o que é espírito do anticristo? Negar Jesus, o seu atributo salvador. Ele é quem? O Messias. E o Messias veio o quê? Salvar. Então, todas as filosofias humanistas, ateístas, tiram o pecado da sociedade. Olha, isso não é pecado, é uma escolha, que é uma patologia. Então, se não há pecado, não há pecador. Se não há pecado e nem pecador, não há salvador. Então, retira Cristo e põe uma filosofia no lugar. Então, isso vem vestido de amor. Karl Barth disse, o falso profeta é aquele que agrada a todo mundo. Mark Lloyd Jones disse, o falso profeta só prega sobre amor. E isso já faz dele um falso profeta. Porque, por exemplo, qual é o exercício que temos que fazer? Deus é amor? Sim, João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira e entregou seu único filho. O mesmo capítulo, capítulo 3, o último verso, que é o 36, está escrito assim: e aquele que não obedecer ao Filho de Deus, sobre ele permanece a ira de Deus. Então Deus tem amor no 16, mas ele tem ira no 36 para os rebeldes. Então, quando a igreja prega exclusividade e não inclusivismo, quando ela prega santidade, ela prega moralidade, quando ela prega família monogâmica e tradicional, não é discurso de ódio, não é falta de amor, é o que está escrito. Então, Deus te ama no 16, mas se tu for rebelde, ele vai te julgar no 36, ele vai derramar a ira dele sobre você.
Então, a gente não pode ficar com medo de ser o que a Bíblia diz que nós somos, de crer naquilo que a Bíblia ordena que a gente crê.